Capítulo 442, Altar Mítico. Quanto mais poder Fei tinha, mais poderoso esse esqueleto dourado parecia aos seus olhos. O tempo passou mais devagar enquanto uma pessoa estava cansada de esperar. Portanto, Fei colocou sua nova luva palmas de Rutger e tentou colocar as mãos a 5 metros do esqueleto dourado. Instantaneamente, o ruído crepitante soou, e a durabilidade deste par de itens de nível 8, que era o item de nível mais alto em Diablo Vorut, caiu drasticamente. Quase foi destruído em um instante. Muito perigoso, este é apenas um esqueleto de uma entidade que morreu há muito tempo. Essa sensação, esta entidade estava provavelmente muito acima do reino da lua, mesmo os lordes da classe do sol provavelmente não podem se comparar. O rei ficou chocado. Com o passar do tempo, Fei se tornou mais poderosa, e sua compreensão desse continente e sua estrutura de poder se tornou mais clara. Como resultado, ele foi capaz de sentir o nível de poder deste esqueleto agora claramente. Na verdade, ele poderia dizer que esse machado de ouro em sua mão era um item divino, e Fei realmente queria colocar as mãos nele. Sem dúvida, Fei sabia que ele poderia ter facilmente matado aquele homem de vermelho se ele tivesse esse machado de ouro em sua mão hoje durante a batalha. No entanto, a sensação de que esse esqueleto dourado estava emitindo era muito perigosa, e não havia como Fei conseguir esse machado. Ele só podia ficar lá e ver esse item brilhar. Quando eu ficar forte o suficiente, eu vou pegar esse machado com certeza. O rei pensou consigo mesmo e ficou ainda mais curioso sobre a origem desse esqueleto. Como uma entidade tão poderosa morreu nesta pequena e misteriosa sala de pedra? Parece que alguém feriu gravemente esta entidade. Quão aterrorizante deve ser a outra entidade! Oh Deus! Está terminado. Ah! Finalmente! Senhor Fei, venha verificar isso. A Cara e Caim gritaram enquanto agitavam os braços loucamente. Eles pareciam ter descoberto um novo continente. Eles aplaudiram. Encontramos um caminho. Isso Fei correu com emoção. Parecia que esses dois cientistas loucos haviam ativado um conjunto de magias ocultas na sabedoria do Rei Demônio. Um traço de luz azul esverdeada saiu da última página do livro e projetou uma imagem no ar. Era uma imagem de uma enorme estrutura antiga que parecia um altar. Tinha quase 1000 metros de altura. No geral, parecia um enorme pilar que se estendia para o céu, e não parecia que era algo que os humanos pudessem criar. Havia 18 imensas estátuas de guerreiros verdes que tinham mais de 100 metros de altura ao redor deste altar e, de alguma forma, deram a Fei uma estranha sensação familiar. Um traço de relâmpago brilhou na cabeça de Fei quando de repente ele percebeu por que essas estátuas pareciam familiares para ele. Ele se virou, olhou para o esqueleto dourado e percebeu que essas 18 estátuas de guerreiros não eram sobre-humanos, mas sim uma espécie a qual este esqueleto dourado pertencia. Pela aparência e seus tamanhos, parecia que eram as criaturas que só existiam nas histórias contadas pelos poetas viajantes. Eles eram todos anões. Este esqueleto de ouro era um anão antes. Ele era um poderoso anão. Fei se forçou a se acalmar e observar atentamente a imagem projetada pela sabedoria do Rei Demônio, pois mostrava a localização do altar e, possivelmente, o caminho para ele. Afinal, era a única coisa que poderia purificar a Vorodstone. Senhor Fei, pelo que encontramos no livro, se pudermos encontrar este altar mítico, poderemos usar seu poder para purificar a Vorodstone, disse Caim. Embora esse velho tivesse trabalhado demais ultimamente, ele ainda estava enérgico. Com seu cabelo e barba bagunçados, ele disse: é mágico. Tal coisa existe neste mundo. Fei franziu a testa e interrompeu: um segundo. Um de vocês pode me dizer onde está este altar? E isso nós não sabemos ainda. Não. A Cara e Caim ficaram envergonhados, e seus rostos ficaram vermelhos. Com a cabeça abaixada, eles deram uma resposta ruim para Fei. Fei ficou um pouco sem fala. Por um momento, ele sentiu vontade de chutar a bunda deles por exaltá-lo tanto. Como se sentisse o humor do líder supremo, Caim rapidamente acariciou sua barba branca e disse:
Fei, esse é o melhor método que podemos achar. Você tem que saber que, embora a World Stone seja pequena, é o núcleo do Diablo World e é o que mantém o mundo funcionando. Se quisermos purificá-lo, precisamos de 1 tonelada de poder divino e positivo. Apenas este altar mítico gravado nesta sabedoria do Rei Demônio se encaixa nesse critério. Sim, a partir desta imagem, podemos ver que este altar mítico tem pelo menos 1000 metros de altura. Uma estrutura tão magnífica deve ser famosa neste mundo. Se você prestar mais atenção a estruturas semelhantes, poderemos encontrá-lo rapidamente. Tal estrutura deve ser famosa, e deve haver registros nela. A cara tentou explicar a situação para Fei. Fei não disse nada. Pelo seu conhecimento, não havia tal coisa chamado altar mítico neste mundo. Por um tempo, o rei esteve muito interessado em todos os tipos de contos e lendas neste continente, e ele leu muitas histórias e livros. No entanto, ele nunca tinha ouvido nem visto nada perto disso. Seria impossível encontrar este altar. Era como procurar uma agulha no oceano. Talvez ele nem pudesse encontrá-lo em sua vida, quanto mais em 3 meses. No entanto, Fei sabia que ele precisava manter a calma. Depois que ele se forçou a se acalmar, ele olhou para a imagem no ar com cuidado. Ele era mais concentrado do que os historiadores que estavam tentando identificar o verdadeiro artefato das falsificações. Esta imagem na frente dele era a única coisa que lhe dava pistas, e ele tinha que estudar como um exame. Depois que ele olhou para ela de novo e de novo por 3 minutos em detalhes, ele finalmente encontrou uma pista vital. Esta criatura sereia. O coração de Fei pulou uma batida quando seu corpo estremeceu de excitação. O rei de repente percebeu que minúsculas criaturas negras estavam fluindo ao redor deste grande altar. Essas criaturas estavam fluindo tão rápido que deixaram finas imagens negras. Fei não viu essas criaturas no começo, mas depois que ele se concentrou mais na imagem, percebeu que eram criaturas semelhantes à sereia que nadavam rapidamente como um relâmpago. Ele imediatamente conectou a cena que ele viu no oceano subterrâneo sob a cidade das 2 bandeiras. Havia 1 tonelada de estruturas no fundo. Será que esse magnífico altar mítico está no vasto oceano subterrâneo? Quanto mais Fei pensava sobre isso, mais real se tornava. O oceano subterrâneo era vasto e quase ilimitado. Era muito misterioso, como ninguém sabia sobre isso, e não havia muitos registros sobre as criaturas parecidas com sereias. Fei só encontrou um desenho delas na mansão do prefeito. Era quase claro que as estruturas no fundo do oceano subterrâneo pertenciam a uma ruína mítica que ainda estava para ser descoberta. Se este altar mítico, que tinha mais de 1000 metros de altura, existisse neste mundo e não fosse conhecido pelas pessoas, o oceano subterrâneo era um dos poucos lugares em que ele poderia estar. Não importa o que está acontecendo, tenho que mergulhar no oceano subterrâneo e procurar a única pista que tenho. Depois que ele tomou sua decisão, Fei memorizou essa imagem que foi projetada da última página na sabedoria do Rei Demônio. Ele então cortou a injeção de energia no livro, e essa imagem desapareceu. Sem a energia, a sabedoria do Rei Demônio parou de brilhar e voltou à aparência sombria e comum. Sem as luzes, este livro parecia um pouco esfarrapado. Se fosse jogado na rua, ninguém o pegaria. Vocês podem manter este livro e continuar estudando. Fei suspirou e disse que viu a Cara e Caim olhando para ele como filhotes que estavam esperando para serem alimentados. Ele não estava planejando manter este livro com ele em primeiro lugar. Ele sabia que havia muita informação valiosa sobre este livro e que era um desperdício em sua mão. Apenas cientistas loucos como a Cara e Caim poderiam realmente utilizar este livro e descobrir os valores reais. Ei, ótimo! Obrigado, líder supremo. Caim ficou feliz por ter recuperado a sabedoria do Rei Demônio, e soltou a respiração que estava segurando. De repente, como se ele pensasse em algo, ele tirou 4 pergaminhos que tinham um brilho roxo fraco ao redor deles e os deu para Fei. Parecia que ele estava tentando presentear Fei com algo grande.